Então, eu ia começar a Olga já falou um bocadinho há bocado, mas quando é que começou a trabalhar em António Cândido? Eu comecei a trabalhar em 1979, portanto já estava o centro a funcionar como escola de surdos e internato, e apoio aos internatos internos, desde 1970. Portanto, o centro inicia como escola, com o lar de apoio, que a maior parte das crianças, nessa altura, e quando eu entrei ainda havia crianças de todo o país, tínhamos papás e raparigas desde o Algarve até o Trás-os-Montes mais recôndito, porque a inscrição dos miúdos era feita em Lisboa e entravam um bocado por ordem de entrada, por idade, porque começavam, não havendo espaço para os apanhar pequeninos, não é? Entravam os mais velhos. E nós tínhamos uma população que entrava já crescidinha, ainda sem escolaridade e já tinha sido feito um trabalho muito importante de, exatamente como falamos há bocadinho da Zé, de troca dos miúdos da zona de Lisboa que podiam ir para a Casa Pia com os da zona norte que Casa Pia tinha. Portanto, houve uma troca extremamente importante, porque foram eles que nos trouxeram a língua gestual, não é? Portanto, nessa altura a escola abre com a corrente pedagógica de surdos do oralismo puro e os surdos, os miúdos que viviam cada um isolado na sua família, havia algumas famílias, houve sempre, não é, que tinham mais do que um surdo, e eles estabeleciam alguma forma de comunicação já gestual, mas que não era a língua gestual, eram gestos que eles criavam entre eles, extremamente importantes, mas não eram a língua comum. E essa influência dos miúdos que vieram da Casa Pia foi incrível, foi super enriquecedora e que nos deu a perceber imensas coisas, não é? Perceber a fluência de comunicação. Já estou a adiantar na história. Não, mas pode adiantar isto. E foi dessa forma então que apareceu a língua gestual em António Cândido. Mas havia muitos que tivessem pais surdos? Não. Havia alguns que tinham pais surdos, sim. Havia mais surdos filhos de ouvintes do que surdos filhos de surdos. Por exemplo, isso foi uma das coisas que também teve grande peso nas alterações pedagógicas e na determinação da utilização do ensino bilingue. Foi perceber o desenvolvimento que os miúdos filhos ou que vinham de uma família com surdos, pelo menos, e sobretudo até os pais adultos, não é? O desenvolvimento que eles tinham, o acesso à informação e a tudo o que os rodeava através da língua que os outros filhos de pais ouvintes não tinham, ainda por cima espalhados pelo país, não é? Pouco concentrados. Isso foi uma das coisas muito importantes também para nós, claro. Mas no início, portanto, a perspectiva era oralista, mas pode-se considerar que era um oralismo muito puro, muito rígido, no sentido que a gente vê de atar as mãos atrás das costas? Não, nunca. E entre eles sempre foi permitido. A partir do momento em que, mesmo quer o gesto natural, que nos ajudava sempre de suporte, quer o gesto que eles traziam, sendo irmãos, quer depois a língua gestual. E quando entro, portanto, já com 9 anos de casa, já assisto aos miúdos comunicarem entre eles com língua gestual. E nós começamos imediatamente a aprender e também rapidamente se fizeram, em 70 e em 80, não penso eu, que se começaram a fazer os primeiros cursos de língua gestual para professores e técnicos e também rapidamente começamos a fazer para os pais e diversificando horários para que os pais pudessem comunicar com os miúdos. E sentiram que houve uma resistência relativamente a isso, ou a passagem do oralismo para a perspectiva mais bilíngue foi feito sem grande problema? Eu acho que foi feito sem grande problema. Eu acho que o oralismo se manteve mais algum tempo por desconhecimento, porque para os ouvintes aprender a língua gestual, mesmo estando em convívio com os miúdos, não é uma coisa tão rápida assim, não é? E, portanto, conforme fomos aprendendo, foi possível aplicá-la também à parte pedagógica, à comunicação, fora, com eles, entre todos nós, entre todos os pessoal, tirar sempre os livros, a comunicação. Eu era assistente social de António Cândido, portanto a minha comunicação também com eles, tudo isso foi imediata. A parte académica,
havia ainda de facto uma certa intenção de os pôr a falar, não é? De estimular a leitura labial. Portanto, a ideia que seria mais fácil inseri-los na sociedade se houvesse e é verdade, continua a ser, só que também lá está, os surdos, filhos de surdos, deram-nos a entender que era muito mais rápido a comunicação. Temos surdos profundos, cujos pais são surdos, que falam muito mais do que surdos que os pais são ouvintes, não é? Porque têm a estrutura da linguagem desde sempre. Claro. E isso, todos esses conhecimentos, porque felizmente refletia-se em António Cândido e, portanto, o oralismo era um oralismo puro no sentido de as pessoas não terem domínio de outra técnica, portanto, era ensiná-los através da expressão oral cuidada para lhe permitir uma leitura labial, tinham aulas de terapia da fala, tinham um acompanhamento, portanto usavam próteses também para aproveitar todos os resíduos e as vibrações que pudessem sentir, era muito nesse sentido. Mas quando se começou a fazer, houve um marco muito importante, que foi a vinda e a conferência do professor Monteiro, como é que ele se chama? Bernardo Monteiro. Quando ele veio falar sobre o bilinguismo, foi assim de facto houve um impacto. Eu acho que foi a estruturação daquilo que nós íamos apercebendo, mas que nos ajudou a perceber que fazia sentido enverdar por aí e agarrar essa questão que nós já estávamos a vir percebendo da comunicação. E não houve, portanto, houve a adaptação das pessoas, o conhecimento, a capacidade para o utilizar na parte de ensino também. E houve algum benefício pelo facto de vocês terem professores e auxiliares surdos? Houve, claro, houve, imenso. Aliás, eu acho que de todos os pontos de vista o facto dos miúdos passarem a estar em internato é evidente que tem desvantagens do ponto de vista emocional, sobretudo, até, não é? O afastamento da família. E até digo sobretudo porque mesmo social, muitos dos miúdos que nos chegavam estavam muito isolados na sua zona. Eles viviam dentro de casa, brincavam com os miúdos vizinhos enquanto eram pequenitos, que não dependiam da linguagem, mas depois não tinham amigos, não estavam inseridos, davam guinchos, não tinham controle dos seus sons e, portanto, não eram miúdos. Do ponto de vista social, foi muito importante virem conhecer a existência de outros, criar a identidade do grupo, foi extremamente importante. E terem adultos também eram modelos fundamentais. São modelos surdos que tiveram uma vida organizada e capaz de, como seria a intenção que cada um deles tivesse, não é? É muito importante, sim. E falou aí da questão social dos alunos surdos, portanto, notava-se que eles vinham essencialmente de meios mais pobres? Não, tivemos havia muitos miúdos que vinham de meios, sobretudo meios de nível sociocultural menos elaborados, menos ricos. Alguns com problemas económicos também, que às vezes dificultava a vinda ao centro, porque nós fazíamos, por exemplo, cursos de língua gestual ao sábado de manhã para tentar chamar os pais que vinham de longe, mas que era um esforço enorme, não saíam de deixar a família. Até porque as escolas são completamente diferentes do que são agora, mais estradas e tudo. Sim, pois, mesmo complicado. Os miúdos iam todos os fins de semana a casa, isso é outra questão extremamente importante. Não tínhamos nenhum miúdo. Tivemos durante um tempo, quando foi a transição dos mais velhos que estavam a sair, alguns que eram muito longe ainda, mas também arranjamos espaço para ficarem ao fim de semana, já estavam mais crescidos, portanto com algum suporte, mas ficavam. Mas todos iam a casa e iam entregues ao motorista de caminhonete, sozinhos, com os pais a recolher lá, e isso foi extremamente importante. Teve o benefício também de passarem a ser vistos de outra maneira, porque o miúdo que não tinha contacto, que vivia muito isolado, começou a aparecer mais seguro, com outras capacidades e, portanto, começou também a ser valorizado desse ponto de vista. É assim,
as coisas, felizmente, na vida vão sendo assim, não é? O prejuízo da Mas separação coisas... da família foi compensado, enfim, até ao ponto possível, mas por outras riquezas que eles conseguiram absorver. E internamente como é que estava organizado António Cano? Ou seja, havia grupos por nível pré-escolar, havia vários grupos pré-escolar, vários grupos de primeiro ciclo? Sim, nós tínhamos a escola, era a escola de primeiro ciclo só, inicialmente. Depois também começaram a aparecer os irmãos mais novos, os miúdos que começaram a ser detectados muito mais cedo, não é? Houve uma grande evolução nesse sentido também. Médicos, família, começou a estar muito mais atento a todas essas questões e, portanto, criou-se a intervenção precoce também. E tínhamos a intervenção precoce, uma pré-primária e o primeiro ciclo. Eram as estruturas académicas que lá existiam. Depois, conforme eles iam já para escolas do ensino do segundo ciclo, ou então para poucos, não havia nenhuma estrutura em termos de formação profissional. Mas havia alguns centros até da Segurança Social, nomeadamente o Centro da Granja e da Ariosa, que lhes proporcionava aprendizagens para se integrarem no mercado de trabalho. E pronto, e depois havia o nosso trabalho, porque o meu trabalho, uma parte do meu trabalho era muitas vezes procurar também encaminhar para a sua zona de residência, para que eles trabalhassem. Mas eles demoravam 2 anos para fazer em média? Sim, eu não sei se isso era assim exatamente, mas acho que no início que tenho essa ideia. Depois penso que no fundo precisavam disso, pois a comunicação era lenta, eles chegavam já mais crescidos no início, não é? Mais crescidos, sem aprendizagens anteriores, ou com poucas aprendizagens, claro que não é 100, não estavam a zero, que ninguém está, felizmente, mas com poucas aprendizagens, sem estrutura da língua criada, e portanto demorava mais tempo a preparar, e depois a preparar-se ou a conseguir acompanhar a matéria a tempo. Eles vinham para o ciclo já crescidinhos. E o corpo docente era basicamente especializado na área da surdez? Todos os nossos professores, exceto os professores de trabalhos oficinais. O Joaquim fez a sua especialização mais tarde, mas o Helder não tinha. O Helder não, o Jorge também não. O Jorge também não. Os dois professores depois tivemos o professor Golão, que trabalhou em Campanhã e que também foi para lá, que também foi muito importante. O professor Golão, e de resto todos os educadores e todos os professores eram especializados. E em determinada altura começou a pensar-se que alguns daqueles alunos poderiam vir a ser integrados, não é? Sim. E eu lembro que, inclusive, faziam algumas reuniões com as equipas de integrado para se distinguir os que podiam ser integrados e aqueles que não podiam ser integrados. Que critérios é que se essa separação, esse encaminhamento? Mas quando começaram a criar as UAs? Não, ainda antes, ainda ao nível dos NACDAs, das equipas de integrado. Porque depois houve a integração, por exemplo, de algumas crianças no Covilhã, não é? Sim. E depois mais tarde no Bom Pastor também. Sim. Pois também fazer uma pergunta que eu não tenho a certeza de saiba responder neste momento. Eu acho que teve a ver um pouco com experiências de integração, quer dizer, miúdos que do ponto de vista social e de comunicação que nos pareciam à equipe pedagógica, não era a nós, quer dizer, é evidente que nós trabalhávamos todos em conjunto, mas que valia a pena fazer essa aposta, mas não sei dizer exatamente os critérios que levavam a isso. Lembro-me dos miúdos que foram portanto, eu acho que foram experiências de estar com os outros, de estar com miúdos surdos, com o nível de audição. Mas tivemos também surdos profundos, embora outro que tinha também. Mesmo com surdez profunda, que também foi a primeira ideia, tem a ver com... não sei dizer mais do que isto. Porque começaram, por exemplo, por integrar alguns, talvez o Paulo Jorge, não foi o primeiro? Não sei se foi o primeiro. E depois
o Ângelo, Sim. aquele grupo todo que foi Sim, nele, sim, depois sim. mais tarde os alunos que foram todos para... Mas António Cândido manteve-se sempre como uma retaguarda relativamente a esses alunos, não é? Sim. Como é que vocês viam essas experiências de integração? Como algo positivo ou como algo que poderia vir a ser difícil para aqueles alunos? Não, eu acho que na sua maioria, evidentemente todas as situações académicas acontecem, não correu bem para todos de igual maneira, mas de uma maneira geral eu acho que foi muito positivo essa integração. Nós mantivemos, primeiro, porque tínhamos a parte de internato, embora os que o Carlos teve eram quase todos cemitérios, não é? Mas de qualquer forma havia depois o tempo para além da escola, que a escola terminava e apesar de serem semi-internos, não eram vizinhos da escola, não é? Porque os pais não trabalhavam nem viviam ali. E havia o nosso apoio de carrinhas e de outras atividades que Da os meus alimentação faziam. também? Da alimentação também? Sim, da alimentação, exatamente. Depois não havia as cantinas ainda nas escolas, essas coisas não funcionavam da mesma maneira que agora. E, portanto, havia todo o suporte aos miúdos. Mas a imagem que eu tenho é uma imagem positiva. Eu acho que, de uma maneira geral, salvaguardando que havia situações para quem correu menos bem, mas de uma maneira geral foi interessante. Mas notava-se que havia uma diferença dos alunos que estavam na integração e os alunos de António Cândido em termos de competências académicas e competências sociais? Eles à partida para depois irem... vocês apanhavam-nos todos, não é? Sim, e eles à partida para irem teriam, no entender da equipe, teriam condições para poder fazer, não é? Portanto, à partida já haveria alguma diferenciação. Depois, mas assim, em termos globais e de peso, penso que não. Penso que permitiu talvez uma evolução mais rápida, porque os outros grupos eram caracterizados menos que demoravam mais tempo, mas penso que não foi assim um grande peso. Mas isso é muito pedagógico, embora eu acompanhasse sempre as reuniões pedagógicas, mas tenho mais dificuldade em meter-me por aí, nessa avaliação. Como é que lá foi parar? Olha, eu comecei a trabalhar com o Lar de Infância e Juventudes quando eu acabei o meu curso na Associação Protetora da Infância e pronto, e fiz lá uma pequena revolução e, portanto, ao fim de algum tempo fui corrida e, embora depois ganhasse no Tribunal de Trabalho a questão, porque não havia justificação para o meu despedimento, saí. E entre as colegas de curso com quem eu convivi, me dava bem, havia mais do que uma a trabalhar em educação especial. E eu achei interessantíssimo e depois apaixonei-me pela questão da surdez e do trabalho em António Cândido. Foi assim, foi fantástico. Mas como é que via os surdos antes de conhecer os surdos? Tinhas alguma experiência, algum conhecimento da... Não conhecia ninguém surdo, mas foi muito fácil. Também não ia, acho que não tinha nenhum preconceito, fui muito aberta. Nós tivemos uma formação, apanhamos o 25 de Abril em pleno curso, não é? Portanto, estávamos com uma open mind fantástica em relação a tudo e foi muito fácil. Falar um pouco da questão das influências já das perspectivas mais bilinguistas. Também me parece que vocês, de certa maneira, acolheram algumas experiências que foram sendo feitas, nomeadamente quando foi o lançamento do Mãos que Falam, acho que foi lá em António Cândido, tanto quanto me lembro, não é? E do gestuário já não foi, penso que foi aqui, não, mas as Mãos que Falam foi lá e portanto, havia uma predisposição bastante grande para aceitar essa... Sim, completamente. Não só aceitar, como mesmo estimular. Eu acho que foi muito importante as tentativas que fizemos de, por exemplo, que os pais e irmãos frequentassem os cursos de língua gestual e pudessem dar continuidade à comunicação com os miúdos e foi assim um trabalho muito significativo. E depois abrimos escolas, tínhamos também estagiários de todos os sítios, mas mesmo que não tinham nada a ver com surdez, desde estagiários de educação física, passava por lá imensa gente nova,
com o Urbano e depois com a Fátima, que quando o Urbano saiu foi com a Fátima, que tinha sido aluna, tinha sido uma das que passou por lá e foi nossa professora durante bastante tempo. E depois eles estavam integrados em muitas coisas, frequentavam a natação, tinham muitas atividades fora, visitavam museus, tinham muitas saídas, portanto, desse ponto de vista também foi a nossa preocupação eles conhecerem e dar a conhecer a existência dos surdos como pessoas com as mesmas características que nós temos, exceto ouvir. Vai passar um bocadinho à Cristina para já voltar. Como é que foi o seu percurso lá em António Cândido? O meu percurso começou muito cedo, em António Cândido. Eu tinha 9 anos de idade e andava lá a brincar, porque a minha mãe trabalhava lá, ainda na altura do oralismo, portanto eu conheço aquela casa desde pequenina, não é? Pronto, entretanto eu entrei, depois foi por um concurso para vigilante, em 92, e foi por uma questão de vaga. Pronto, havia uma vaga em António Cândido e eu, como já conhecia a Olga, já conhecia algumas pessoas que trabalhavam lá e era mais perto da minha casa e eu sempre tive um fascínio pela língua gestual e por vê-los a falar, porque eles naquela altura, quando eu andava lá, quando era pequenina, portanto eles já falavam com as mãos, eu sempre gostei muito, não é? E depois a Zé Rola também passava as férias em minha casa, muitas das vezes. Por isso, pronto, nós nunca perdemos o contacto, eu e a Zé, pronto, às vezes muito esporádico, mas sempre fomos falando. E portanto, quando eu entrei para o Centro Distrital, havia 2 locais para nós irmos e um deles era António Cândido e eu escolhi logo António Cândido. Portanto, eu caí lá assim um bocadinho e caí no princípio do bilinguismo, não é? Pronto. E isso fez-me confusão? Não, a mim não. E eu assimilei muito depressa. E aliás, todas elas me diziam que eu tinha muito jeito e muitas das vezes até me chamavam a mim para às vezes falar com alguns miúdos. E portanto eu aprendi muito bem a língua gestual. Entretanto abriu, passado 2 anos ou 3, já nem sei, não, foi bem 4 ou 5 anos depois, abriu o primeiro curso de língua gestual, de intérpretes de língua gestual na Associação de Surdos do Porto. E então lá fui eu, não é? Que a Olga que me ajudou, foi. Pronto, e lá fui eu tirar o curso de intérprete de língua gestual. Pronto. Embora eu sempre tive, eu ainda trabalhei lá como vigilante durante 6 anos, não é? Entretanto, depois eu abri o concurso para assistente técnico e eu concorri, portanto eu fiquei na secretaria e estive lá até 2016 na secretaria. Embora com o curso de língua gestual, portanto eu, além da secretaria, fazia o serviço todo de intérprete, muitas das vezes, às vezes até deixávamos o da secretaria. Portanto, a todos os sítios que íamos, às visitas de estudo e não sei o que, era sempre eu que acompanhava e era sempre eu que fazia as traduções. Pronto, mas para mim foi, eu adorei, sempre gostei muito da área da língua gestual. E, foi uma coisa perfeitamente normal. Para nós foi, e claro, para mim foi um fascínio, né? Trabalhar com eles todos. E então, nessa perspectiva, como é que vocês viram o esvaziamento de António Cândido? Foi muito doloroso. Foi, estou. Foi muito doloroso. Foi. E depois porque também não foi, quer dizer, foi uma situação que nos escapou das mãos, não é? Não foi explicado. Como? Não foi explicado, discutido. Não foi explicado, nem foi. Depois foi assim. O Porto abre com escolas com o AS, não é? Com escolas de apoio ao surdo. E, portanto, todos os alunos que são do Porto vão para as UAS. E vão ainda também alguns que mais não tinham apoio nas zonas da residência, exatamente. Aí ainda foram e depois ficaram ainda alguns, exatamente, ficaram em lar. E depois, conforme foram sendo criadas nas zonas, foram indo miúdos, às vezes com dificuldade de integração, para cair assim no meio, sozinhos, porque depois, isso, por exemplo, foi uma das coisas mais complicadas, eu acho, porque o que aconteceu dentro da cidade e não só, em Gaia, e nos sítios
onde havia concentração de surdos, foi muito mais fácil, embora eles formassem pequenos núcleos, mas tinham o seu grupo de identidade. Os miúdos que caíram sozinhos, no meio dos surdos, e às vezes miúdos inseguros, às vezes com um suporte familiar sem grande estrutura cultural e conhecimento de língua e tudo isso, acho que foi difícil. Para nós percebermos dessas situações foi muito complicado. Mas qual foi a explicação que vos foi dada por esse? O Ministério da Educação passou a assumir o ensino o ensino especial. Passou a assumir o ensino especial. E as pessoas que lá trabalhavam acabaram por sair ou por ficar lá mesmo? Não, portanto as pessoas, houve pessoas que se reformaram, houve um grande número de pessoas que se reformaram nessa altura. Elas também podiam se reformar muito mais cedo, com 52 anos. Com 52 anos, não é? Portanto, jovens professores que se reformaram, e depois houve alguns que foram para outros sítios trabalhar. O Jorge, o Helder, o Joaquim. Foram em Emília, passaram para outros estabelecimentos da Segurança Social. A Fátima veio para cá, portanto os mais novos distribuíram-se eles também por lá, até porque a escola acabou mesmo, portanto, sobretudo o pessoal, porque todos os outros profissionais, mesmo os surdos, mantiveram-se e ainda se mantêm a trabalhar com os miúdos que lá estão. Exatamente. A parte social, não é? Sim. Continuam a trabalhar lá. Sim, porque são funcionários, não é? São mesmo funcionários. Vocês acham que se justificaria nos dias de hoje ainda haver António Cândido enquanto espaço de escola? Eu acho que teve muita... Aquilo que eu estava a dizer e que acontece um pouco, quer dizer, depende das respostas que o Ministério da Educação dê, não é? Porque se houver concentração, neste momento vocês têm as características de ensino suficientes para os terem. O grande problema continua a ser a dispersão dos miúdos. E quando eles estão sozinhos, isolados ou com outro na escola, não permite uma dinâmica de conhecimento, de estar... Isso nós sentimos muito e procuramos colmatar. Aliás, ainda fiz muito trabalho como assistente social de tentar que os grupos que residissem mais ou menos próximos criassem pontos de encontro nas suas zonas, portanto, falando com os pais, falando com os miúdos, mas quando fizemos, como já há bocadinho falamos, as festas, a comemoração dos 25 anos do Santo António Cândido, fizemos com uma série de palestras no Seminário de Vilar, a falar da surdez e com pessoas convidadas, e fizemos um encontro dos antigos alunos. Permitiu um levantamento também da sua situação, fizemos um inquérito antes aliás, a preparar até o seminário, fizemos um levantamento sobre a situação socioeconómica e profissional de todos os antigos alunos e tivemos uma boa dose de respostas. E tentamos juntá-los todos em António Cândido. E isso foi muito notório, quer dizer, à vontade com que estavam todos os alunos que viviam por aqui ou que se mantinham em contacto, ou então que viviam mais perto, mas que já com nível de autonomia e que se encontravam e que tinham cá, se deslocavam com facilidade. E os miúdos das zonas mais longínquas não estavam sozinhos, a sua timidez, a sua dificuldade, o que tinham perdido já até de conhecimento da própria língua, por falta de prática. Isso foi muito notório. Portanto, a existência, não digo do António Cândido, porque António Cândido neste momento também está bem estruturado, mas de um centro que concentre os miúdos, em relação a todos aqueles que estão dispersos, poderia ter grandes vantagens, sim. Não. A nível até mesmo pós-escola. Exatamente. Em termos sociais, culturais, linguísticos, poderia ajudar. Porque mesmo para alguns surdos, para muitos, provavelmente adultos, António Cândido continua a ser uma referência, não é? Sim. A sua vivência em António Cândido. Aliás, já, só para interromper, peço desculpa, eles voltaram a fazer um encontro, foram eles próprios que organizaram
o encontro dos antigos alunos e foram lá visitar António Cândido em 2007, 2008, por aí, mais ou menos, e estiveram lá centenas. Juntaram-se todos lá, foi muito giro, depois fez-se um almoço, foi muito engraçado. Mas a imagem que tem, que eu penso que tem, é uma imagem positiva. Não é? Quem? Os antigos alunos? Sim. Sim. Eu acho que sim. Nós tivemos, havia um grande número de miúdos, havia as condições, comparando o que era, em termos de lá, por exemplo, comparando o que era, claro que estes miúdos que nós temos agora, embora nós tivéssemos alguns miúdos também com famílias com alguma disfuncionalidade, mas não com tanto risco ou perigo como os que temos agora, que são todos. E é evidente que a alternativa que tem que se dar a miúdos como os que temos agora, a famílias e a fraterias que temos agora, tem que ser muito diferente. É a sua casa, é a sua vida, é o seu espaço, enquanto que os surdos estavam durante a semana para conviver, aprender, enfim, se desenvolverem naquilo que em casa não podiam, mas tinham a sua família, iam a casa todos os fins de semana, mantinham essa ligação. Portanto, isso é evidente que é diferente. Mas a certa altura tivemos muitos e não tínhamos condições de estar tanta qualidade, não é? Sei lá, tínhamos quartos com imensos beliches, não tínhamos um espaço de estar, não havia privacidade para os mais velhos, embora não estivessem divididos pelos quartos. Aliás, falaram nisso há um bocado, mas foi sob o ponto de vista escolar, não é? Portanto, sim. Eles estavam divididos conforme a idade e o nível de aprendizagem, mas no lar havia o andar dos rapazes e havia os quartos dos mais pequenos e os mais médios, os mais velhos, portanto os quartos correspondiam mais ou menos às suas faixas etárias, os quartos mais pequeninos próximos do local de apoio dos vigilantes que ficavam durante a noite, que faziam as noites. Portanto, havia distribuição, um andar para os rapazes, outro andar para as raparigas, mas depois os outros espaços comuns, e saudavelmente, portanto comum, mas grandes espaços, um enorme refeitório, uma enorme sala de televisão, onde estavam todos, e sem pessoal sequer para criar esses núcleos mais restritos que neste momento, por exemplo, nós temos alguns espaços, os quartos estão feitos com a possibilidade deles poderem estar, daquele quarto, sei lá, tem uma televisão, podem estar lá um bocadinho mais em sossego, ou podem estar em maior grupo. Isso, embora tivesse acontecido algumas características, eu nem sei se eles têm consciência disso, não é? Nós temos, como adultos, como educadores, como pessoas que queríamos criar condições, mas de uma maneira geral eles eram felizes, eu acho que sim, que eram felizes. E a sensação que eu tinha é que a Olga era a alma do António Cândido. Não posso dizer isso de forma nenhuma. De tal maneira que o seu gesto é o gesto de António Cândido, não, o gesto de António Cândido é o seu gesto. Ah, é? Isso não sabia. Não, António Cândido é um gesto, de facto, o meu gesto. Mas eu acho que o meu... Quer dizer, eu acho que o meu gesto, que era o António Cândido, e depois começou por ser assim, que era que ia de terra em terra, portanto, que eu fazia as visitas a casa. Era assistente social, não havia o assistente social, não havia ainda gesto, e aliás, quer dizer, isso não era no meu nome, era a minha profissão, portanto, nunca poderia ser o meu gesto. Porque a primeira diretora, acho que a primeira diretora, o nome gestual dela era este. Sim. Também da Dona Maria Leite. Portanto, juntou-se tudo. Eu acho que já foi uma construção de António Cândido e o ir de terra. Claro que depois deixou de ser tão complexo, passou a ser mais simplificado, como acontece em todas as línguas. Mas é engraçado. Mas não. Eu nunca tinha visto, mas eles falavam. Mas não, de forma nenhuma. Eu acho que nós trabalhamos bem em equipes, fazemos um bom trabalho de equipe, fazemos reuniões regulares, em conjunto. Havia alguma separação da parte da escola e do internato, a parte mais académica e do lazer e de tempos livres e da vida mais rotineira.
E eu estava presente, quer dizer, de facto eu fazia parte dos dois grupos e fazia a ponte, e depois fazia uma ponte muito importante, e isso mesmo para os pais acontecia, que era a ponte com as famílias. Quer para os miúdos eu estava relacionado com as famílias, quer para as famílias nós cuidávamos dos seus miúdos. Nós tivemos, de facto, é muito engraçado, nós tivemos miúdos de variedíssimas origens e até de etnias e éramos extremamente bem aceitos, porque conseguíamos dar equilíbrio e bem-estar aos seus miúdos que não tinham tido ainda antes de ir para lá. Eu acho que isso foi muito notório, não é? Era bem vista, era uma escola que cuidava bem dos seus. E, portanto, provavelmente por aí. Embora o meu entusiasmo fosse grande, mas... Eu lembro, penso que era a avó do Rui Virgílio, que dizia que queria que ele fosse para a escola dos SUS e não queria que fosse para a escola do Fala e Ouve. Do Fala e Ouve, não?